o tema que eu gostaria de abordar aqui, particularmente no versículo 10, é o render-se ao rei. Mas já vamos falar sobre isso. Vamos fazer a leitura mais uma vez? Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos orar mais uma vez. Espírito Santo, precisamos que o Senhor nos ajude a sermos praticantes da Tua palavra e não apenas ouvintes. Então que o Senhor mesmo toque a nossa mente e o nosso coração para que possamos acolher a Tua palavra e sermos transformados por ela através da ação do Teu Espírito. Obrigado pela Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Nós sabemos que a Bíblia, e particularmente Jesus, fala bastante acerca do reino de Deus, do reino dos céus. João Batista, neste mesmo livro, em Mateus, lá no capítulo 3, ele começa a dizer assim: arrependam-se, pois o reino de Deus, ou o reino dos céus, está próximo. João Batista foi preso, e em seguida Jesus, então, tendo recebido essa notícia, ele começa a pregar a mesma coisa: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Quando Jesus envia os 12 para uma visita, para uma missão evangelística, lá em Mateus capítulo 10, ele fala para os discípulos: olha, preguem esta mensagem, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Então, o reino é bastante mencionado nos evangelhos, na Bíblia em geral, e particularmente Jesus ensina bastante sobre o reino. Ele falava muito sobre o reino de Deus. E uma vez perguntaram: quando é que o reino virá? E ele disse: olha, o reino de Deus já está entre vocês. E então, o rei e o reino, às vezes, são a mesma entidade. E Jesus fala das parábolas do reino, ele compara o reino de Deus com tantas coisas, com o grão de mostarda, etc, etc. Então, o reino de Deus tem bastante ênfase na pregação, no ensino, no ministério de Jesus. E Jesus aqui, quando os discípulos pedem que ele os ensine a orar, ele fala isso, logo no versículo 10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O foco de hoje vai ser exatamente aqui, no venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E como isso tem a ver com o render-se ao rei, o rendermos-nos ao rei, o render-me ao rei Jesus. E para entendermos melhor o significado desta rendição, desta sujeição ao rei Jesus, eu gostaria, não precisam abrir, mas eu gostaria de ler um trecho que está lá em 1 Reis, só preste atenção, que foi o seguinte: o rei Ben-Hadad da Síria convocou todo o seu exército e, acompanhado de 32 reis com seus cavalos e carros de guerra, cercou e atacou Samaria. Ou seja, um reino, acompanhado de 32 outros. E todo o seu exército, todos os seus exércitos. Ele enviou mensageiros à cidade, a Acabe, o rei de Israel, que lhe disseram: isto é o que diz Ben-Hadad: a sua prata e o seu ouro são meus,
e o melhor de suas mulheres e filhos também. O rei respondeu: que seja conforme tu dizes, ó rei meu senhor, eu e tudo o que tenho somos teus. Ou seja, isso é uma rendição mesmo. Chegou um novo reino com força e falou: olha, eu quero tudo, eu quero tudo, eu quero tudo. E aquele que foi alcançado simplesmente disse, aquele que foi cercado e ameaçado disse: tá bem, ok, meu senhor, é como tu dizes, é tudo teu. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, é tudo teu. Isso foi uma rendição completa, absoluta, abrir mão de tudo, de si próprio, uma entrega total, sem reservas, e uma submissão e uma obediência àquele que agora estava por cima, que estava a reinar. Só que nesse caso, é algo pela força, foi imposto, pelas armas, sem direitos, não havia escolha, não havia escolha. Que mudança de vida, hein? Que mudança de vida para aquele reino. De repente, chegam os exércitos e falam: olha, agora tudo é nosso. Nós reinamos aqui agora. Ponto. E não havia escolha. Ok, muito bem. Vai reinar, nós nos submetemos, nós nos rendemos, nós entregamos tudo. E isso foi um episódio. Depois, as coisas não acabam bem assim, mas só para entendermos o render-se ao rei. A vida muda muito. Imaginem que, se por acaso Portugal e Espanha estivessem numa situação de guerra, de conflito, como já estiveram muito no passado, e de repente o rei espanhol chegasse em algum lugar, eles tivessem vantagem com França, com outros exércitos, Alemanha, chegassem aqui em Portugal e falassem ao Marcelo, quando ele tomar posse: olha, Marcelo, nem toma posse. Nem toma posse, porque agora nós queremos tudo aqui. O que vocês têm é nosso. E olha, estamos aqui, olha, cercamos tudo, por terra, ar e pelo mar, vocês estão cercados. Nós somos uma composição, um conjunto de forças contra vocês não têm escolha. E o Marcelo ia ter que falar: sim, pois bem, vamos falar espanhol? Sim, é isso. Então, não teria opção, não teria opção. Imagina como a nossa vida não iria mudar. Primeiro tínhamos que aprender a falar espanhol, tínhamos que dar tudo o que é melhor para eles, e assim por diante. É uma entrega, tínhamos que entregar tudo. Algum espanhol ia falar assim: Júnior, quero a tua casa, que eu gosto onde ela fica. Pois não. Júnior ia falar: pois não. Marcel, o espanhol ia falar: quero todo o dinheiro que tens no banco, toda a fortuna. De novo, não, de novo. Certo. Mas a vida ia mudar muito. Agora, isso por quê? Porque é uma imposição de um reino pela força. Mas o reino que Jesus está a falar aqui, o reino de Deus, não é um reino que se impõe pela força. O reino de Deus é um reino de justiça, de paz e de alegria no Espírito Santo, como escreveu Paulo aos Romanos. E nós nos rendemos a esse reino voluntariamente, em resposta ao amor do Rei que por nós morreu e ressuscitou. Então, uma rendição voluntária. Quando nós oramos: venha o teu reino, nós estamos a dizer que nós nos rendemos, que nós nos submetemos, que nós entregamos tudo, voluntariamente, para que seja feita a vontade dele, tanto no céu, tanto na terra, quanto no céu. Não é fazer a vontade dos espanhóis, não é fazer a vontade, seja lá de quem for, mas é para fazer a vontade deste rei que deu a sua vida por nós. E pela fé nele, Deus nos transportou do reino das trevas para o reino do seu Filho. E a própria Bíblia diz que este é um reino eterno. E o final da oração do Pai Nosso que nós lemos diz isso, que o reino, o poder e a glória são para sempre, ou seja, é um reino que jamais
terá fim, é um reino inabalável, como escreveu o autor da carta aos Hebreus. E ele diz, porque nós recebemos um reino inabalável, agora vamos adorar a Deus com reverência e temor. Jesus ainda promete que quem deixou tudo e todos pelo reino terá uma recompensa eterna. E interessante que Jesus, antes de subir aos céus, ele passou 40 dias com seus discípulos a falar, a ensiná-los sobre o reino. E como igreja, nós somos sinal e agente deste reino. Somos sinal e agente deste reino. Um reino de amor, um reino que não se impõe pela força, mas que conquista os corações pelo amor e dá liberdade para as pessoas poderem ou não orar assim, venha o teu reino, eu me submeto, seja feita a tua vontade. E é por isso que Jesus disse que esse reino precisamos buscar em primeiro lugar, porque as demais coisas serão acrescentadas. Ou seja, buscar em primeiro lugar o reino de Deus é ter uma prioridade na vida. O reino de Deus passa a ser a nossa prioridade. E render-se ao rei, portanto, nesta ideia, é uma disciplina espiritual que nos ajuda, primeiro, nessa entrega total. Nessa entrega total. Em Mateus, Jesus ainda nos ensina que um homem, um negociante de pérolas, de repente encontra uma pérola de grande valor. Ele vende tudo para adquirir aquela pérola. E Jesus disse que o reino dos céus é dessa forma. O reino dos céus é comparável a isso. Então, é uma entrega total, porque eu achei algo que dá sentido, razão à minha vida. Eu quero me submeter a esse reino e viver e fazer a vontade do seu rei. É uma entrega total. E eu dou tudo, dou tudo. Assim como aquele rei chegou lá para Acabe e disse, olha, me passa os seus tesouros, não sei o quê, é verdade. Jesus, é tudo teu. Mas não porque ele está a exigir ou cobrar ou me ameaçar para que eu faça isso. É um reconhecimento do que ele fez por mim e do que ele espera que eu faça com a minha vida. Ele se entregou por mim para que eu possa viver agora totalmente submisso à vontade do rei. Então é nesse aspecto que é uma disciplina espiritual render-se ao rei. Fazer a vontade do rei, obediência, submissão, submeter a minha vontade à vontade do rei. Esse é o ponto-chave. Esse é o ponto-chave. Como a minha vontade ainda quer imperar na minha vida. E a oração do Pai Nosso é: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Se queremos que o reino do Senhor faça diferença na nossa vida, temos que nos submeter à vontade do Rei. Submeter toda a nossa vontade àquilo que Ele já declarou na sua palavra que Ele quer e espera da nossa vida. O próprio Jesus fez isso. O próprio Jesus nos ensinou assim. Quando Ele estava prestes a ir para a cruz, a ser crucificado, Ele estava angustiado e Ele orou, Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, seja feita a tua vontade e não a minha. Ele nos ensinou a fazer isso. É essa sujeição à vontade do Pai que devemos ter. O render-se ao Rei implica essa entrega total e esse desejo profundo de fazer a vontade do Rei. É uma disciplina diária de negar-se a si mesmo, como Jesus nos ensinou, de substituir o eu pelo Senhor, de trocar o meu reino pelo reino do Senhor. O nosso reino, a nossa vontade tem uma força muito grande, mas eu preciso submetê-lo à vontade do Senhor. Preciso estar crucificado juntamente com o meu eu, para que o Senhor então possa viver em mim. Render-se ao Rei significa
exatamente isso. Quando nós oramos, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, está implícita essa rendição, essa entrega, essa sujeição, essa vontade, essa determinação de obedecer ao Rei da minha vida, ao Rei da nossa vida. Eu sei que vocês sabem, outro dia eu fui relembrado e achei interessante que depois da guerra, da Segunda Guerra Mundial, quando a guerra acabou, os perdedores se renderam, o Japão foi um dos países que se rendeu, mas havia um japonês que estava nas matas, nas florestas das Filipinas, que não ficou saber que a guerra tinha acabado, e ele continuou nesse espírito de guerra por mais 30 anos. Então ele estava na selva, de vez em quando ele saía, atacava um vilarejo, alguma aldeia, mas ele ainda estava lá. E tentaram uma comunicação com ele, mas ele sabia mesmo, ele conhecia, passou a conhecer tão bem a selva que era até difícil chegar a ele e mais 5 ou 6. E ele deu trabalho ainda deu trabalho, ele estava em guerra ainda. E o pessoal com aviões soltavam folhetos para que ele tivesse acesso e pudesse ler, olha, afinal a guerra acabou, o Japão já se rendeu e etc. Mas ele não acreditava, falou, não, isso é propaganda do inimigo, só para eu me entregar. E ele continuou, até que um dia alguns foram mortos, os que estavam com ele, e ele um dia foi capturado. E é aí que ele, então, entendeu que a guerra tinha acabado e que o Japão tinha se rendido. Mas ele não se rendeu. E às vezes, nós também podemos viver toda a nossa vida sem nos rendermos totalmente à soberania de Deus. É tão fácil a nossa vontade ainda continuar a imperar. É tão fácil. O eu ainda reina. Gostamos de fazer as coisas do nosso jeito, não do jeito de Deus. É aquilo que eu penso, é o que eu acho. Mas eu sempre fiz assim. E há tantas coisas para que a gente que entram na nossa mente e que queremos manter o controle das situações, como esse japonês perdido na selva. Ele queria estar no controle ainda da situação. Ele estava fora da realidade. E às vezes nós queremos manter o controle das situações, não entregamos as coisas, não nos submetemos totalmente ao Rei Jesus e à sua vontade e ao seu reino. Então, precisamos estar atentos a essa situação e fazermos as perguntas: que áreas da nossa vida ainda não entregamos a Deus? Em que áreas negligenciamos a sua vontade? Por exemplo, podemos dizer que temos dificuldade em perdoar, mas olha, aqui mesmo na oração que convidamos que o reino venha, está aqui: perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos os nossos devedores. Esse reino engloba perdoar, amar os inimigos, reconciliação. Será que essa é uma área que precisamos trabalhar e nos submetermos aos valores do reino? Família, como é que está a nossa família, a nossa casa? Já entregamos tudo? Já entregamos todos? Algum tempo atrás eu tinha a ideia de que eu poderia controlar um pouco a vida e o futuro das minhas filhas, e depois eu percebi que ilusão, eu não controlo nada. Se alguém controla alguma coisa, é o Rei soberano, é Deus. Eu não controlo nada. E Deus cuida delas melhor do que eu, por isso eu entreguei: Senhor, estão nas suas mãos. Claro, faço a minha parte, aquilo que me cabe fazer como pai, mas o controle está nas mãos do Senhor. Como marido, estou sujeito à vontade do Rei, a missão que Ele me deu de amar a minha mulher como Cristo amou a igreja. Como mulher, estamos sujeitos à vontade do Rei, que nos deu a missão de respeitar
respeitar o nosso marido em amor, claro, como resposta ao amor dele por nós. Já coloquei claramente na minha mente que no reino, os valores do reino não incluem o divórcio, ou qualquer coisa eu já ameaço e já penso no divórcio. Então, tem áreas da nossa vida que ainda não entregamos, se calhar, ainda estamos como aquele japonês, perdido na selva, fora da realidade do reino. Como é que temos educado os nossos filhos? Temos educado os nossos filhos nos caminhos do Senhor? Ana, quando nós olhamos a mãe de Samuel, entregou Samuel ao templo, dedicou Samuel ao serviço do Senhor. Ainda que tinham falhas, e nós sabemos que o sacerdote era falho, seus filhos eram falhos, mas mesmo assim ela confiou que era o melhor lugar para o seu filho estar. Então, como é que temos educado os nossos filhos no caminho do Senhor? Eu fico muito contente quando de manhã eu vejo chegar algumas pessoas com crianças pequenas e vêm e trazem os filhos para a escola dominical. Isso me alegra muito, porque isso é investir na vida dos filhos. E para que eles ganhem amor e vontade pelas coisas do Senhor. E se calhar é uma área que nós erramos muito, podemos errar muito. Nós ensinamos, às vezes, com a nossa postura, ensinamos os nossos filhos que a igreja é o primeiro lugar que se balda quando tem qualquer coisa. Então, temos que estar atentos a isso, se queremos que os nossos filhos, de facto, cresçam nos caminhos do Senhor, e assim por diante, e assim por diante. Quando nós nos submetemos ao rei e ao reino, a vida muda. A vida não é mais a mesma. É o rei que dá as ordens. Parece que nós ainda não interiorizamos isso. No uso da língua, na santidade, o uso da sexualidade. Eu também fiquei muito feliz em ver que alguns jovens da nossa igreja ontem foram a Vendas Novas ouvir um especialista de anos a falar sobre o que é sexualidade bíblica e saudável. Estão a aprender os valores do reino. Temos de nos submeter àquilo que o rei quer, o que ele pensa sobre a sexualidade. Então, graças a Deus pelos jovens que lá estiveram ontem. O dinheiro, lembre que aquele rei chegou lá para Acabe e falou: olha, todos os teus tesouros agora são meus. Tudo pertence a Deus. Nosso dinheiro não é nosso, é do Senhor. Como é que usamos o nosso dinheiro? É o Senhor que vai falar. Ele é o dono de todo ouro e de toda prata. É Ele que vai falar. Fazer discípulos. O rei quer que a gente faça discípulos. E ontem nós tivemos a visita do Ben, que está aqui conosco hoje. E ele falou um grupo que veio aqui à igreja, como sermos mais efetivos em fazer discípulos, que fazem discípulos, que fazem discípulos. Dá trabalho, precisamos ir lá fora, alcançar os perdidos, sim, é verdade, mas é o que o rei quer, é o que o rei espera de nós. É o que o rei espera. Então, nos rendermos ao rei, é falar: olha, eu vou fazer a sua vontade. Sim, eu faço. Não porque sou obrigado, mas por amor. Não porque eu posso, mas no poder do Espírito Santo que nos capacita a fazer a vontade do Senhor. Temos de entregar todas as áreas da nossa vida. É isso que Ele espera, é isso que o rei quer. É uma disposição do coração. Não são atos exteriores, é uma disposição do nosso coração em fazer isso. A vida muda quando nos submetemos ao reino do Senhor. Se vocês já viram alguém tentar domar um cavalo selvagem, em algum filme, então eu já assisti muitas vezes um filme em que alguém tenta domar um cavalo selvagem e essa pessoa monta no cavalo selvagem e o cavalo tenta domá-lo, tenta guiá-lo, tenta
orientá-lo para uma finalidade qualquer, mas esse cavalo vai resistir ao máximo. Ele sai correndo e pulando e quase que se vira de ponta cabeça, etc., para fazer que a pessoa que está no seu lombo caia e saia de cima dele, porque ele não quer se submeter. Nós também somos assim. O Espírito Santo quer nos possuir, no sentido de nos guiar, nos dirigir, e nós resistimos de toda maneira. Nós queremos fazer a nossa vontade, mas espero que chegue um momento da nossa vida, como pode acontecer naquele cavalo, que o cavalo reconhece, olha, eu não consigo, eu preciso me submeter. E tem uma hora que o cavalo se submete e segue a orientação daquele que está a tentar domá-lo. E espero que isso também aconteça conosco, que nós nos cansemos de resistir e de lutar e deixemos que o Espírito Santo finalmente tome posse da nossa vida, nos dirija, nos use e faça da nossa vida aquilo que Ele quer, e que sejamos verdadeiros cidadãos do reino e obedientes ao Rei. Interessante que isso está, de certa forma, relatado lá em Jeremias. Eu vou ler na versão, a mensagem, e olha só que interessante. Ouvi a contrição de Efraim, sim, ouvi claramente, dizendo, tu me treinaste bem, tu me domaste como um potro de 1 ano. Agora, treinado e obediente, põe-me para ser usado. Tu és o meu Deus. Depois daqueles anos correndo solto, eu me arrependi. Depois que me treinaste na obediência, eu me envergonhei do meu passado rebelde e selvagem. Humilhado, bati no peito. Dá para esquecer isto? Ó Efraim, é meu filho amado, meu filho em quem tenho prazer. Toda vez que menciono o seu nome, meu coração bate de saudade. Tudo em mim grita por ele. Com amor e carinho, espero por ele. É o decreto do Eterno. Então, é exatamente isso. Essa submissão, essa entrega, esse falar, Senhor, eu me rendo. Faz de mim aquilo que o Senhor quiser. E foi o que aconteceu com Isaías. Em certa altura, Deus disse, quem enviarei? Quem irá por nós? E Isaías, então, humildemente, disse assim, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Usa a minha vida, faz dela o que o Senhor quiser. Faz dela o que o Senhor quiser. O Senhor quer que eu vá para a África? Eu estou aqui, Senhor. O Senhor é o rei, o Senhor é quem manda, eu vou. O Senhor quer que eu vou falar do Senhor para o meu vizinho? Eis-me aqui, Senhor, eu vou, o Senhor é quem manda. E Ele quer isso mesmo, Ele quer isso mesmo. Claro que Ele quer. Então, o desafio que fica nessa ideia de nos rendermos ao Rei é colocarmos em prática diária, tratar isso como uma disciplina espiritual. E diariamente, nós nos entregarmos ao Senhor e falar, olha, eu entrego a minha vida e tudo que tenho, tudo que sou ao Senhor. Eu estou disponível para, no poder e na dependência do Espírito Santo, não no próprio esforço, fazer a plena vontade do Rei Jesus. A tua vontade seja feita. E aí essa oração faz sentido. E aí sim essa oração faz sentido. Quando nós nos rendermos completamente ao Rei Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que assim seja na vida de cada um.